O sistema financeiro mundial aguarda, claro, os desdobramentos da guerra no Oriente Médio para calcular o reflexo do conflito Israel-Palestina na economia. No Brasil, o valor do dólar e do petróleo pode pressionar a inflação. Confira a reportagem de Camila Yunis. A guerra entre Israel e Hamas já provoca desdobramentos na economia global. Até agora, os especialistas não conseguem precisar qual será o tamanho desse impacto, mas já estão atentos aos valores do dólar e do petróleo. Os dois são considerados ativos mais valiosos e ditam mudanças no cenário mundial. O preço do barril do petróleo iniciou a semana vendido a $85, uma elevação de 4%. O valor não chegou ao pico do que já foi alcançado neste ano, de $95. A grande questão envolvendo o petróleo é o risco de que os países do Oriente Médio, que são os maiores produtores de petróleo, acabem se envolvendo no conflito. Até agora, não houve participação efetiva de nações como Irã e Arábia Saudita. Aqui no Brasil, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a estatal tem condições de lidar com cenários de grandes instabilidades. No entanto, ele mesmo não descarta a possibilidade de a empresa repassar os preços ao consumidor, caso haja um aumento expressivo do valor. Para o professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, se o valor do barril não passar de $100, o cenário pode ser mais otimista e a Petrobras conseguiria segurar o repasse. Mas, caso a elevação seja maior, os consumidores devem sentir o aumento no bolso. Se os preços dispararem, certamente isso vai ter impacto no Brasil, porque a Petrobras vai ter que repassar esses preços e o setor privado também. As sequelas da pandemia e da guerra na Ucrânia ainda são sentidas e o Brasil tenta se recuperar economicamente. A inflação tem desacelerado e o Banco Central reduzido a taxa de juros. Mas dependendo da escalada do conflito em Israel e na faixa de Gaza, as projeções podem mudar. Para baixar a taxa de juros, o Banco Central está esperando a redução dos preços da inflação, né? Então, se a inflação não cai na medida do esperado, as taxas de juros também não vão cair e isso é ruim para a economia, né? Então, o preço do petróleo é importante para o Brasil, para o momento que nós estamos, que é um momento de tentativa de redução de taxas de juros e retomada do crescimento. Os investidores observam esse cenário da guerra de Israel com Hamas com atenção e cautela. O analista de mercado e economia da L4 Capital, Pedro Lafraia, ressalta que ainda é cedo para calcular o tamanho do impacto no mercado internacional e explica por que o dólar pode sofrer alterações. Em momentos de incerteza, é natural que o investidor, sobretudo o institucional, ele tem uma preferência por classes de ativos que ele entende ser mais segura, como commodity, ouro, prata e moedas mais fortes, como o dólar e o iene, por exemplo. Ele acaba sendo uma fonte de atração interessante para os investidores. E isso faz com que entre capital especulativo nos Estados Unidos e o dólar naturalmente se aprecie. E quem é penalizado? Os emergentes. Pedro Lafraia também ressalta que, diante dessas incertezas no mercado global, o Banco Central deve ter cautela para avaliar possíveis cortes na taxa Selic, pelo menos enquanto durar a guerra. Bom, volto a chamar o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Professor, bom, falando sobre economia, né? A gente ainda não viu uma consequência mais drástica nos mercados, muito pelo contrário. O senhor acredita que teremos principalmente problemas em relação ao petróleo? O que é primordial para que a economia consiga passar, não ilesa, mas tenha menos consequências econômicas nesse conflito? Bom, nós estamos no 5º dia, do conflito, então ainda é muito pouco tempo para a gente analisar e contextualizar os impactos econômicos vivenciados como resultado dessa guerra, mas muito provavelmente nos próximos dias nós vamos perceber um aumento do preço do barril de petróleo na comunidade internacional. Nós sabemos que nós já vivemos outros momentos graves como esse, nos quais os principais países exportadores de petróleo que fazem parte da OPEP, que é uma organização que os reúne, tiveram que aumentar o seu valor e, portanto, impactaram em economias internacionais de forma geral, inclusive na economia dos Estados Unidos, na economia do Brasil e também nas economias europeias. Evidentemente que há mecanismos para tentar evitar essa suspensão de preços. Alguns países, como o próprio Brasil, têm as suas reservas energéticas aí no setor do petróleo, mas ainda assim o que se espera é que nos próximos dias a gente veja aí uma variação
para cima, né, uma variação positiva do preço do petróleo em todo o mundo. Professor, eu queria fazer um paralelo com o senhor em relação à guerra na Ucrânia. Eu me lembro que quando a guerra começou, muito se falava, ou a guerra vai ser curta ou vai ser longa. A guerra até agora não acabou. Esse conflito no Oriente Médio, o que é primordial também para que não se arraste como a guerra na Ucrânia vem se arrastando? Bom, nesse caso específico, haveria de ter a voluntariedade dos dois lados, né, tanto do Hamas quanto de Israel, em se chegar a um acordo específico. Mas como foi dito por você e por outros analistas hoje nesse jornal, a gente sabe que nós não estamos lidando com entidades ou com atores que são semelhantes do ponto de vista da diplomacia. De um lado nós temos um país, um Estado nacional, e de outro nós temos um grupo terrorista, o que dificulta esse contato entre as diplomacias, o que poderia ser observado muito mais facilmente entre dois países. Então, nesse sentido, nós esperamos que essa guerra, né, embora seja o nosso desejo que a guerra finalize rapidamente, o que nós observamos são as possibilidades de que essa guerra ela se estenda bastante ainda diante da não voluntariedade dos países em abrir mão de determinadas condições em favor daquele que está sendo seu oponente nesse momento. Perfeito. Até já, professor.